Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa dupla é composta pela Eduarda Boroski e Poliana Kopitsky. Nós somos alunas do sexto período de agronomia e hoje a gente vai falar um pouco sobre o cancro cítrico. Começando então com as características gerais. O cancro cítrico, ele é causado pela bactéria Xanthomonas citri. Pode ocorrer em todas as variedades de citros com importância comercial. A doença, ela tem grande relevância para a citricultura porque causa desfolha das plantas e principalmente o prejuízo da produção. Frutos afetados, eles caem prematuramente e levam à redução da produtividade. Além disso, as lesões de cancro cítrico depreciam a qualidade dos frutos para o mercado in natura e restringem a comercialização da produção. Desde 1957, ano da primeira detecção em pomares no estado de São Paulo, até 2017, o cancro cítrico foi controlado por medidas de exclusão e erradicação. Durante esse período, o objetivo foi eliminar a doença dos pomares ou evitar a sua disseminação. No entanto, devido ao aumento do cancro cítrico nos últimos anos, em São Paulo e outros estados, a legislação federal que regula o controle da doença foi alterada. A nova legislação possibilita que cada estado da federação adote diferentes estratégias de controle com base na presença e incidência da doença em seus pomares e possibilita pela primeira vez que o cancro cítrico seja controlado por medidas de manejo. Nesse caso, as plantas com sintomas são mantidas e as medidas de controle visam proteger os frutos de infecções e reduzir ou mesmo evitar o impacto da doença na produção. Ciclo da doença. O ciclo do cancro cítrico é composto por 4 fases que estão relacionadas à chegada da bactéria no pomar, aos danos às plantas e à continuidade da doença na área. Conhecer o ciclo do cancro cítrico auxilia na adoção adequada das medidas de controle. As sucessivas fases do ciclo do cancro cítrico e suas principais características são a disseminação, infecção, colonização e sobrevivência. Começando com a disseminação. Ela consiste no trânsito da bactéria de uma lesão previamente formada até plantas sadias ou até partes sadias de uma planta anteriormente afetada. Pode ocorrer com a ação de chuvas, por intermédio do homem, de máquinas, ferramentas, equipamentos, mudas, material de colheita e vestuários infestados. O cancro cítrico não é disseminado por insetos. Nessa fase, o fator ambiental mais importante é a água, que serve como veículo para a bactéria. A disseminação por respingos de água da chuva ocorre principalmente na própria planta e aquelas que estão ao redor. No entanto, quando as chuvas são acompanhadas de ventos, a bactéria pode ser transportada por alguns quilômetros a partir da árvore afetada. Sobre a infecção. Ela ocorre quando a bactéria penetra na planta por aberturas naturais, como os estômatos, ou por ferimentos causados por equipamentos, atrito entre partes da própria planta e abrasão de partículas de poeira e por insetos, como o minador dos cítrus. A existência de ferimentos aumenta significativamente as chances de infecção, e a presença de água na superfície da planta, onde a bactéria foi disseminada, é o fator ambiental essencial para o sucesso da infecção. Colonização. Consiste no início da doença. É nessa fase em que os sintomas aparecem. As bactérias se multiplicam localmente apenas no ponto em que penetram no tecido vegetal vivo, de onde liberam enzimas que degradam as células das plantas e obtêm os nutrientes. O rompimento das células da planta confere aspecto encharcado e escurecido no tecido vegetal afetado. Esse processo provoca a morte de células e a formação de lesões necróticas. As bactérias continuam em processos de colonização radialmente a partir do ponto de penetração e permanecem ativas nas margens das lesões. O fator ambiental mais importante nessa fase é a temperatura, a qual a faixa mais favorável para a multiplicação da bactéria é de 25 a 35 graus Celsius. Sobrevivência. Lesões remanescentes de cancro cítrico existentes na planta de um ano para o outro são a principal forma de continuidade da bactéria no pomar. Quando ocorre o molhamento das lesões, a bactéria nada para o filme da água da superfície da planta, de onde pode ser disseminada e reiniciar o ciclo da doença.
A bactéria não possui plantas hospedeiras alternativas além dos citros. Não possui estruturas especializadas de sobrevivência, como esporos, e tampouco sobrevive em insetos. Nessa fase, não há um fator ambiental determinante. A sobrevivência da bactéria depende da permanência de lesões velhas na planta. A bactéria apresenta um período de sobrevivência muito curto fora das plantas cítricas. Esse período pode variar de algumas horas, quando as células bacterianas se encontram em superfícies inertes secas, expostas à luz direta e altas temperaturas, até alguns meses, quando em lesões presentes em restos de cultura em decomposição. Sobre os sintomas. Os sintomas de cancro cítrico podem ocorrer em folhas, frutos e ramos. De modo geral, as lesões da doença são semelhantes nas diferentes partes da planta. Começando com a folha. Os sintomas, eles tornam-se visíveis em folhas de 2 a 5 semanas após a infecção. No início, formam-se pontos escurecidos, muitas vezes com amarelecimento ao redor, resultado da multiplicação da bactéria e encharcamento do tecido vegetal. Os sintomas, eles evoluem para pústulas de coloração marrom clara. As lesões são observadas primeiro na face inferior. Com o progresso da doença, tornam-se maiores e podem atingir mais de 1 centímetro de diâmetro. Nessa fase, elas são circulares, salientes e visíveis nos 2 lados da folha. Na maioria das vezes, apresentam halo amarelo evidente, mas é possível encontrar lesões com diferentes níveis de amarelecimento ao seu redor ou mesmo sem o halo. É possível ainda que ocorram sintomas com bordas mais escuras, em ferimentos mecânicos ou provocados pelo minador dos sítios. As lesões apresentam a mesma textura e coloração, mas o formato e o tamanho variam, resultado da penetração da bactéria em maior extensão do tecido das folhas. Sobre o fruto. É mais comum as lesões aparecerem na parte voltada para o exterior da copa das plantas. Isso ocorre devido à exposição desse lado a chuvas e ventos, que são fatores que aumentam a predisposição às infecções. À medida que ocorre o aumento da área afetada, as lesões em frutos podem apresentar anéis circulares e rachaduras. As lesões de cancro cítrico não afetam diretamente a qualidade da polpa dos frutos. Sobre o ramo. Lesões de cancro cítrico em ramos são menos frequentes que nos demais órgãos. Essas lesões, elas são importantes para a sobrevivência da doença no pomar, pois permanecem na planta por vários anos. Além disso, podem resultar em rachaduras, que levam à seca do ramo e prejudicam seu desenvolvimento, sobretudo nos primeiros anos da planta. O cancro cítrico, ele não provoca a morte das árvores doentes. Diferença entre outras doenças. Os sintomas de cancro cítrico, eles podem ser confundidos com outras doenças, como a verrugose e leprose dos citros. Então, deve-se observar algumas diferenças. Como, por exemplo, na verrugose, as lesões em folhas e frutos são menores. Em folhas, podem causar deformação e apresentar saliência apenas um dos lados. Dificilmente ocorre a formação de halo amarelo em seu redor, ao contrário do que acontece com o cancro cítrico. As lesões da verrugose podem ser parcialmente removidas de folhas e frutos e não ocorrem em folhas de laranja doce, somente frutos. Já na leprose dos citros, em frutos, as lesões diferem do cancro cítrico por serem deprimidas e não corticosas. Em folhas, as lesões são lisas e maiores, e nos ramos ocorre a descamação da área lesionada, o que não é observado no cancro cítrico. Diagnóstico. Então, existem diversas metodologias empregadas para o diagnóstico de cancro cítrico. No entanto, na maioria das vezes em condições de campo, a doença ela pode ser confirmada em amostra de folhas e frutos, e ramos também, apenas pelo reconhecimento dos sintomas típicos. Caso isso não seja possível, pode-se utilizar o teste sorológico. O teste sorológico ele é composto por uma pequena bolsa plástica com solução tampão e uma fita específica, que é para a detecção da bactéria causadora do cancro cítrico. Então, basta macerar parte ou toda a lesão dentro da bolsa com o tampão e inserir a fita. O resultado ele vai aparecer em poucos minutos. 2 linhas horizontais vermelhas na fita vai confirmar a presença da bactéria do cancro cítrico. E quando o resultado vai ser negativo, apenas a linha do controle aparece, como mostra na foto do slide.
Então, por não existir infraestrutura e treinamentos específicos, essa ferramenta, esse teste, ele é de grande utilidade tanto em laboratório como no campo, onde o próprio produtor ele vai conseguir confirmar com segurança a ocorrência do campo cítrico. Medidas de controle. Uma das medidas de controle é mudas sadias. As mudas, elas são um meio muito rápido e eficiente de disseminação do cancro cítrico. Além disso, os pomares jovens, eles são mais vulneráveis ao cancro cítrico pela presença abundante de brotações, que são mais suscetíveis a infecções. Então, desta forma, a aquisição de mudas de citros certificadas é a primeira medida de controle para a formação de um pomar saudável e para evitar também a rápida disseminação da doença nos pomares. Variedade de espécies. Esta medida de controle é de menor custo e maior eficiência. O uso de plantas existentes ou menos suscetíveis, ela pode dispensar ou reduzir a adoção de medidas de controle complementares. Então, todas as espécies e variedades comerciais, elas podem ser afetadas pelo cancro cítrico, mas existem diferenças que vão ser significativas na suscetibilidade dos cítricos. Então, no slide mostra o nível de resistência dos citros. Ele vai de altamente resistente até altamente suscetível. Quebra-vento. Essa medida é uma medida essencial em pomares que produzem fruto para a mesa. Quando a fruta é destinada à produção de suco, o uso de quebra-ventos ele tem maior importância em pomares de variedades mais suscetíveis ao cancro cítrico ou regiões de topografia acidentada, com alta incidência de ventos. As barreiras de quebra-vento, elas são plantadas no limite da propriedade e também entre talhões. As árvores, então, elas vão atuar formando um obstáculo natural, no qual vai reduzir a velocidade de rajadas de vento e também, consequentemente, a capacidade de disseminar a bactéria do cancro cítrico por gotas de chuva e também causar ferimentos nas folhas pela abrasão das partículas de poeira e atrito dos galhos, no qual isso facilita a entrada da bactéria. Cobre. A aplicação de cobre não previne a entrada de bactéria no pomar, mas, no entanto, essa medida ajuda a reduzir a quantidade de sintomas na planta e a queda de frutos. Os produtos usados são a base de cobre fixo, como oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre e óxido cuproso. Os cobres fixos apresentam baixa solubilidade em água e, por isso, eles vão proporcionar residual na planta. Quando aplicados, esses bactericidas eles formam uma camada protetora e agem preventivamente, evitando novas infecções em folhas e frutos jovens. Controle do minador dos citros. O minador dos citros ele é um inseto que provoca ferimentos na planta, principalmente nas brotações. Ele abre entradas para a apresentação da bactéria do cancro cítrico. O controle deste inseto ele deve ser feito preventivamente com inseticidas à base de abamectina, quando as plantas apresentarem brotações. Indutores de resistência. Os ingredientes ativos mais estudados com ação comprovada, como indutores de resistência sistêmica adquirida para o controle do cancro cítrico e com registro comercial para a cultura de citros no Brasil, são os neonicotinoides, imidacloprid e tiamictopsan. Além de promover o controle de importantes pragas e vetores que afetam os citros, esses produtos eles promovem também as reduções significativas na intensidade do cancro cítrico, principalmente em plantas jovens, com até 3 anos. Essa redução ela não ocorre pela ação bactericida desses compostos, ou somente pelo controle dominador dos citros, mas ela ocorre principalmente pela ativação do sistema de defesa natural das plantas. Plantas tratadas com indutores de resistência, elas se tornam mais resistentes e, consequentemente, dificultam a colonização da bactéria, causadora do cancro cítrico, e a formação de lesões da doença. Medidas complementares. Algumas medidas complementares podem ser adotadas, como o controle do acesso de pessoas e veículos no pomares, desinfestação de equipamentos e máquinas e inspeções dos pomares. Essas medidas continuam sendo muito importantes. Em alguns pomares, a doença poderá levar anos para chegar ou não ser disseminada naturalmente com facilidade. Então, essas medidas elas vão contribuir para prevenir ou reduzir a disseminação do cancro cítrico entre as diferentes estalhões ou propriedades. Obrigada pela atenção.